Santo, santo é o nosso Senhor, amém? Esse final de semana nós tivemos o Celebrando a Vida, foi uma bênção vendo homens e mulheres nesse final de semana sendo trabalhados, quebrantados na presença de Deus. Muitos deles tomaram decisões nesse final de semana que impactaram certamente a história daqui para frente. E a nossa vida é assim, a nossa caminhada é assim, constantemente nós temos oportunidade de transformar a nossa história, o nosso futuro, a partir de decisões que nós tomamos hoje. Então, pessoas que caminham focadas no passado, somente olhando para o lado negativo, acaba caminhando pela vida, perdendo muitas oportunidades. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus e tiramos os ensinamentos do passado, e nós olhamos para o futuro e vemos o que Deus tem preparado para nós, aí sim nós podemos sonhar, e sonhos altos na presença do Senhor. Durante todo esse mês nós estamos falando sobre oração e como a oração transforma. E como você ter um momento com Deus de intimidade transforma a sua história. E nessa noite não vai ser diferente, nós vamos falar um pouco sobre isso. E é interessante porque a nossa decisão hoje transforma a nossa história, independente de como nós começamos. Tem muitas pessoas que começam muito bem, mas algumas decisões no meio do caminho fazem terminar mal. Mas tem muitas pessoas que não começaram tão bem, começaram mal, mas tomaram algumas decisões na vida que impactou a vida e tem impactado o futuro. E as Escrituras relatam, e hoje nós vamos conversar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. Ok? Então tá bom, me perdoe aí. Então, hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido, que a história dele é relatada, ele não começou muito bem. Mas ele tomou algumas decisões na vida dele, que impactou o futuro, não somente dele, como das gerações futuras. Esse homem é chamado Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Olha só, esse homem que tinha um irmão, seu irmão Esaú, ele nasce depois de Esaú. Já no nascimento ele agarra o calcanhar ali, e o nome dele tem tudo a ver com esse evento que aconteceu no seu nascimento. Quando nós olhamos no hebraico, Jacó quer dizer aquele que segura no calcanhar, ou uma variante do termo é o suplantador. E Jacó, ele começou muito mal, ele engana seu pai, ele engana seu irmão, passa para trás. E naquela sociedade ele acaba assumindo, enganando seu irmão. Claro que Esaú também errou em tentar olhar somente para aquele momento, ao vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas Jacó também se aproveitou daquela situação. E ele teve a história dele mudada, mesmo após esse erro. É interessante que a cultura daquela época, tem muito ainda que se reproduz nos dias de hoje. Eu lembro que eu fui fazer um inventário de uma família aqui de Curitiba, uma família que vem de uma origem judaica, onde havia um irmão mais velho e havia duas irmãs mais novas. E uma das herdeiras me procurou para ajudar no inventário. Os pais já tinham falecido. E eu explicando para ela o que ela tinha direito de acordo com a legislação brasileira. E ela falou assim, não, mas eu não quero, não é isso que eu quero. O meu irmão tem que ficar com o dobro. O meu irmão fica com o dobro e nós ficamos, eu e minha irmã, dividimos o restante. Eu falei, mas não é isso que a lei diz. Não, mas não importa o que a lei diz. O dobro é para o meu irmão. E é muito interessante, porque na cultura daquela época, o direito de primogenitura dava direito a uma herança dobrada, dava direito também a uma liderança social, uma liderança espiritual da família. E Esaú, só olhando para aquele momento, ele não pensou no todo, no processo da vida dele, ele experimentou aquele momento que ele estava com fome. E quando nós tomamos decisões precipitadas, é isso que acontece. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades, porque nós estamos olhando somente aquele momento, e não consideramos o processo e a história da nossa vida. A nossa vida, ela tem um início, ela tem um meio, e ela vai ter um fim, que esperamos que todos aqui tenham um fim na presença do Senhor, um fim nesse mundo, mas uma eternidade com o Senhor. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração hoje e fazer uma análise, como é que nós temos caminhado? As nossas decisões hoje impactam realmente o nosso futuro, isso não tenho dúvida.
Jacó ele começou muito mal, enganando, usurpando o direito do irmão. Mas uma decisão, uma experiência com Deus, transformou a sua história. Quando nós olhamos a história de Jacó, ela é muito conhecida. E tem dois eventos muito determinantes na história deles. Uma deles que Jacó ele experimenta lá em Betel, onde não era esse nome ainda, e ele passa a se tornar Betel, casa de Deus, após esse encontro de Jacó com Deus. E um outro encontro dele com Deus muito marcante foi no Peniel, onde ele luta com Deus e ele tem a coxa marcada, porque ele vê Deus face a face e ele está convicto do que ele queria naquele momento. Se você tem caminhado e você já teve um encontro com Deus, você sabe que encontrar com um Deus verdadeiro marca a nossa vida. E marca a nossa vida para a eternidade. Não tem como você ter um encontro real com Deus e não ser marcado pela presença de Deus. Jacó teve uma marca física, mas muitos de nós temos marcas espirituais, marcas emocionais extraordinárias. Eu tive uma marca há 21 anos atrás, que marcou e selou meu coração e transformou minha história. De repente, nessa noite, você vai precisar tomar uma decisão diante de Deus que vai mudar a sua história daqui para frente. Eu não sei como você chegou aqui. E de repente você chegou aqui e falou assim, eu estou muito bem. Só que Deus vai incomodar teu coração nessa noite, porque talvez você não esteja tão bem assim. Porque o seu paradigma, que é essa sociedade, ele está muito raso. E de repente você está vivendo uma religiosidade, ao invés de viver uma verdadeira vida com o Senhor Jesus. Ou de repente você chegou aqui nessa tarde e nessa noite, e você chegou aqui e você nunca teve um encontro real com Deus. E de repente nessa noite você vai precisar tomar uma decisão de encontrar com o seu Deus. Como Jacó um dia encontrou e teve a sua história transformada. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis. Gênesis 28, capítulo 28, nós vamos estar lendo do versículo 10 ao 22. Gênesis 28, do 10 ao 22. Esse texto ele vai relatar um desses encontros de Jacó com Deus. Conecte aí a sua Bíblia, palavra de Deus. Se você está com alguém do seu lado que está sem Bíblia, sem celular, você encoste perto aí para que todo mundo possa acompanhar. Eu quero que você deixe aberto nesse texto. Nós vamos estar voltando para ele durante a mensagem. O texto diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por eles. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Esse texto é muito precioso.
Nós vemos ali que Jacó, possivelmente ele estava no primeiro dia de viagem, ele estava fugindo do irmão. Ele tinha acabado de mentir para o seu pai, ele tinha acabado de receber a bênção que não era para ele, não era direcionado para ele, mas ele foi lá, ele em conivência com a mãe, ele faz um teatro ali, ele se passa pelo irmão e ele é abençoado no lugar do irmão. E isso leva a ele consequências. As decisões erradas, as decisões equivocadas que nós tomamos hoje têm consequências. As decisões certas também. Se nós tomamos decisões de obedecer a Deus, de caminhar com o Senhor, de ser obediente aos seus princípios, nós temos consequências positivas. Deus vai honrar nossa decisão. Mas se tomamos decisões equivocadas, de tentar levar vantagem, de tentar realmente se esconder atrás de uma conveniência, essas decisões também terão consequências. Deus perdoa, o sangue de Jesus foi derramado pela minha vida, pela sua, e o perdão dos pecados vem para todos nós. Mas nós não podemos fugir das consequências do pecado. Então, o que ele faz quando ele chega ali naquele local, ele vai dormir ali numa pedra, e ele pega uma pedra e faz como travesseiro, era muito comum naquela época. E ele, enquanto dorme, ele tem um sonho de uma escada, que sobe de céu à terra, e os anjos sobem e descem por aquela escada, e de repente nesse sonho ele vê o próprio Deus falando com ele, fazendo uma promessa para Jacó. E quando nós olhamos essa promessa, nesse sonho ele faz uma afirmação, e essa promessa que Deus entrega para ele, na verdade é a mesma promessa que Deus já tinha feito a Abraão, que Deus já tinha feito a Isaac, e agora ele faz a Jacó. É uma promessa que passa de geração em geração. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó, ele começa a mudar sua experiência de vida, porque ele está deixando de viver fundamentado nas experiências dos pais, para viver a própria experiência com Deus. Isso é extraordinário. Ele ouviu falar muito desse Deus, mas pela conduta dele, não dava evidência de que ele realmente tinha uma intimidade com Deus. A postura dele não tinha características de um homem temente a Deus. Mas a partir desse momento ele começa um processo de transformação, e ele deixa de viver fundamentado nas experiências do pai ou do avô, para viver na experiência dele, intimamente com o Senhor. De repente você é jovem, você é um adolescente, e está na hora de você começar a ter a sua experiência com Deus. Parar de viver com as experiências dos seus pais. Porque chega uma hora que nós precisamos tomar a nossa decisão pessoal com o Senhor. Essa decisão transforma a minha história. A decisão é individual. A bênção é individual. A salvação é individual. Quantos jovens nós temos visto que chegam no momento da vida e falam assim: pai, tudo que o Senhor me ensinou, isso não serve para nada, agora eu vou viver a minha vida. Só que ele não tem ideia das consequências disso. Com muita tristeza, eu vejo hoje alguns jovens, que quando eu cheguei aqui na igreja há 20 anos atrás, eles estavam dentro da Kombi, uma Kombi que nós saímos para distribuir sopão, ali nas Marquises. Esses jovens um dia falaram assim: não, eu quero viver agora do meu jeito. E decidiram viver no mundo, e decidiram experimentar o mundo. Só que hoje estão colhendo consequências gravíssimas dessa decisão. E eu olho aqueles jovens e eu fico pensando: meu Deus, o que aconteceu? Pais crentes, cresceram na igreja, mas como o pastor Roberto diz, algumas vezes já ouvi ele dizendo, que gato que nasce em forno não é bolo, continua sendo gato. Nascer num lar cristão não quer dizer que você terá uma vida com Deus, você precisa tomar uma decisão. O que Jacó estava experimentando aqui é uma decisão de mudança de vida, a partir de uma experiência pessoal com o Senhor. As promessas do Senhor estavam sendo transferidas de geração em geração. E é interessante porque, como igreja do Senhor Jesus, nós também temos sonhos e temos visto a transformação de Deus na nossa igreja. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que estava aqui quando nós mudamos para essa propriedade? Levanta uma das mãos. É o que eu imaginei. Mais ou menos, não chega a 1/3 das pessoas que estavam aqui
estavam aqui quando nós mudamos para essa propriedade. Eu estava na igreja. Queridos, aquela experiência que nós experimentamos como igreja, aqueles sonhos que nós colocamos diante do Senhor, que era um sonho aos olhos humanos impossível. Impossível. Você olha assim humanamente, pensando no aspecto comercial, econômico, era impossível nós conseguirmos adquirir essa propriedade. Mas a igreja caminha com a convicção dada por Deus, e faz parte da igreja dar passos de fé. E nós como igreja demos um passo de fé. Como igreja nós demos um passo de fé e vimos o agir de Deus de uma forma tão extraordinária. Eu lembro de cada experiência que nós experimentamos com uma igreja naquela época. Nós tínhamos um cântico que era o cântico oficial, rompendo em fé. Era o nosso cântico que nós cantávamos, nós louvávamos, nós colocávamos diante de Deus. Nós tínhamos um slogan, não a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício. A igreja toda envolvida. Mas sabe o que aconteceu? Esses sonhos que nós experimentamos como igreja e conseguimos ver o agir de Deus e o mover de Deus, não impactou só a igreja, impactou a minha vida como de muitos. Nós compramos, eu e a minha amada e a minha família, compramos a nossa casa própria dando um passo de fé. Porque eu tinha na minha mente, se a igreja deu um passo de fé desse tamanho, e Deus honrou, por que eu não posso dar? E eu sonhei sonhos altos diante do Senhor. Eu lembro num ano novo, nós ganhamos um adesivinho que tinha um grão de mostarda, e aquele versículo, se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, nada lhe será impossível. E eu coloquei aquilo ali no carro, no vidro, eu orava, e eu olhava aquele grão de mostarda, falei, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor move no sobrenatural. Se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso, eu não vou conseguir. Age, Senhor. E Deus agiu. E Deus moveu. Hoje nós temos a nossa casa para a honra e glória do Senhor. E foi fruto de um passo de fé, um agir de Deus. Mas um agir de Deus que veio motivado, que veio impulsionado pelo nosso agir como igreja. Jacó, quando ele tem sonhos diante de Deus, não é só a vida dele que é transformada, mas a vida daquela geração. A partir de Jacó, vem o povo de Deus, as tribos de Israel, e ali é uma grande transformação do povo de Deus. Queridos, e você está aqui nessa igreja, e você está sendo desafiado a orar os sonhos de Deus para a sua vida, porque você, sonhando alto diante do Senhor, a sua igreja também estará sonhando alto, lutado com Deus. Quando nós olhamos para esse texto que lemos aqui lá em Gênesis, nós podemos tirar alguns ensinamentos de uma oração que transforma. Veja lá no versículo 20 e 21, nós vemos ali que a oração que transforma, ela é firmada nas promessas divinas. Jacó estava experimentando uma grande transformação. Como nós vimos o contexto, ele tinha mentido para o pai, usurpado a primogenitura do irmão. Nunca mais ele tinha visto sua mãe. Estava com ameaça de morte. E de repente ele tem um sonho com o próprio Deus, reafirmando as promessas que já tinha feito ao seu avô Abraão. E o texto diz ali no versículo 17 que ele estava com medo. Ele deveria mesmo estar com medo. Ele estava fugindo. Queridos, ele tinha feito a maior lambança na casa dele. Ele tinha enganado o irmão, ele tinha enganado o pai, ele tinha envolvido a mãe no rolo. A mãe também estava envolvida ali, querendo super proteger o filho. Ele estava enrolado. Certo? E o medo dele, ele estava prestes a ser morto. E aí, quando ele se vê, ele se dá conta, ele para no lugar, é ele Deus. E ele pega uma pedra, ele deita naquela pedra, e ali ele tem um sonho de Deus. E esse sonho vem revestido de uma promessa que o Senhor faz para ele, uma promessa que Deus revela para ele, que nada mais é, reafirmando uma promessa de Abraão. Então nós vemos ali no versículo que ele ora, ele faz um voto com Deus no versículo 20, que é afirmado na promessa que Deus já tinha dado. É muito fácil orar quando Deus já nos fala o que nós temos que orar. Veja ali, quando ele fala ali, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida, roupa, me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Imagine a dúvida desse homem, será que Deus está comigo mesmo? Será que esse sonho foi um delírio ou Deus está comigo mesmo? Se Deus está comigo mesmo, as coisas vão começar a acontecer.
Ele vai me proteger, Ele vai me dar todo o sustento, Ele vai me fazer voltar em segurança. De repente você está aqui, você tem dúvida, será que Deus está contigo mesmo? Eu quero dizer para você que as mentiras na nossa mente podem bloquear os passos de fé que nós precisamos dar na vida. A vida, ela muda com muita agilidade, e nós precisamos buscar na presença de Deus ousadia, para caminhar olhando para o alto, e não olhando para as circunstâncias. Quando eu olho para as circunstâncias, trava o meu processo de crescimento. A promessa que Deus deve ter, a promessa de Deus deve ser o guia e a medida dos nossos desejos e expectativas. Quando nós oramos firmados nessa promessa, nas promessas que estão aqui nessa palavra, queridos, não tem erro. Como é que você tem orado? Você tem orado firmado nessa palavra ou não? Sabe que muitas pessoas têm orado tentando fazer com que Deus atenda a algo que Ele já decidiu. Só que Deus venha confirmar o que eu já decidi. Eu lembro que quando eu comecei a orar por uma esposa, eu orei 1 ano por uma esposa, e chegou um tempo que apareceu, e Deus me mandou, Angélica, e eu falei assim, e agora? Será que é ou será que não é? Eu tinha 1 ano, estava 1 ano orando. E aí eu, naquela expectativa, e agora? Como é que eu sei se é ou não é? E aí, Deus usando a vida do pastor Roberto, foi muito claro identificar. Será que você estando com essa esposa, você se aproxima de Deus? Deus não daria uma esposa que você se relacionar com ela te afasta de Deus. Será que você estando com essa moça, você se aproxima da sua família? Ou ela vai disputar com a sua família e querer você longe da sua família? Será que você, com essa esposa, você estando com ela, será que ela vai te apoiar profissionalmente na sua vida ministerial? Porque Deus não daria alguém que vai te afastar. Princípios da palavra de Deus. Certo? E aí tem jovens que começam a namorar, e a primeira coisa que a namorada fala, olha, eu não quero que você vá na igreja. Pode parar com esse negócio de igreja. Julgo desigual. E também, já começa, você acha que Deus vai abençoar um casamento assim? Deus vai abençoar alguém que de repente você decide casar e que te afasta dele. Mas eu estava orando e Deus me mostrou que quando a resposta de oração vem de acordo com os princípios da palavra, é extraordinário. Não tem erro. Não precisamos nem namorar há 15 anos. Bastou 6 meses e 17 dias. Bênção máxima. Uma esposa segundo o coração de Deus para a minha vida. Mas só quando nós olhamos, temos que orar com a expectativa do Senhor. Veja bem, e quando nós olhamos nesse texto, nós precisamos olhar alguns outros que confirmam. Lá em Gênesis 35, a palavra vai falar sobre esse evento de Betel. Então, Jacó, ele retorna a Betel. Deus fala para Jacó, retorna em Betel, onde farei um altar ao Deus que ouviu o dia da minha angústia. Então, Deus pede para que Jacó retorne a Betel. E Jacó tem uma conversa com a sua família, dizendo, foi naquele lugar que eu estava angustiado e Deus me ouviu. Foi lá que eu tive um encontro com Deus. E quando ele pede para Deus para estar com ele, cuidar dele, prover a roupa, o alimento, ele está reafirmando aquilo que Deus já tinha prometido. Então, ele retorna a Betel confiando, eu sei que Deus está comigo, porque Ele tem cumprido as promessas dEle. Amém? Deus tem cumprido a promessa na sua vida? Como é que você tem orado? Você tem orado firmado nas promessas que estão na palavra? Ou você tem orado de acordo com a sua ideia? De acordo com aquilo que dá na telha? Quando nós olhamos, muitas pessoas esquecem de olhar para o Senhor. Jacó ora firmado nas promessas de Deus. Tem muitas pessoas que oram com princípios totalmente errados. Eu estive nos Estados Unidos e numa igreja brasileira que eu fui pregar lá, conversando com algumas pessoas, e eles estavam orando para a imigração não pegar eles, porque eles estavam lá ilegais. Eles estavam orando para que Deus desse certo para arrumar um casamento arranjado, para conseguir tornar um cidadão americano. E eu ficava olhando e falei assim, sabe, qual a ideia de uma pessoa como essa que ora
para que Deus abençoe a ilegalidade. De repente você quer que Deus abençoe a sua empresa, mas só que você na sua empresa sonega impostos, agem de má fé. De repente você quer que Deus abençoe seu casamento, mas você vive em pornografia, vive flertando com outras mulheres, com outros homens. Você quer que Deus abençoe a sua vida ministerial, onde o que você quer é o tapete vermelho, e você não quer servir com o coração de servo. Quando nós oramos firmados na promessa do Senhor, Deus ouve a nossa oração com alegria. Mas quando nós continuamos ali, nós vemos que a oração que transforma também envolve uma ação. Veja ali no versículo 22. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Quando Jacó coloca essa pedra ela reproduz um monumento que era comum na antiguidade, que fazia lembrar a adoração, a comunhão entre o homem e Deus. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que Jacó, ele estava tendo essa experiência nova com o Senhor, mas ele estava experimentando esse relacionamento íntimo com o Senhor, e ele estava mudando aquela chave de viver a vida com Deus. E é interessante porque, quando nós somos pais, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu trabalhei no berçário, e me preparei para ser pai. Fiquei 4 anos e meio no berçário, trocando fralda, dando mamadeira, uma maravilha, era uma bênção. Mas eu me preparei, e minha alegria era ser pai. A minha esposa tinha medo, mas ela vendo a minha alegria, o meu desejo de ser pai, ela enfrentou o medo, e eu louvo a Deus pela vida dela. E nós temos 2 filhos lindos. Mas assim, o que acontece? Eu tinha toda a teoria, nós fizemos aquele curso, um curso lá na maternidade Curitiba, certo? Aprendemos tudo, pegava um boneco, balançava, fazia rotar o bonequinho lá. Era uma benção. Na teoria estava tudo 100%. Mas a hora que nasceu a Fernandinha, a hora que começou a vir as primeiras trocas de fralda, o primeiro banho, totalmente diferente. Totalmente diferente. Queridos, e é isso, quando nós queremos experimentar algo com Deus, temos que buscar intimidade com Ele, pessoal, como eu já falei, mas o que Jacó estava experimentando era algo novo, e ele gera uma ação para marcar essa novidade que ele estava experimentando na presença de Deus. Ele faz ali um memorial, para ele não esquecer desse momento, e naquele memorial ele reconhece como a casa de Deus, ele dá o nome de Betel como a casa de Deus, e cada vez que ele olhasse, ele lembrasse a sua história. Tem muita gente que é convencido, que de repente está frequentando uma igreja, está frequentando um culto, está frequentando um pequeno grupo, mas só que não experimenta uma intimidade com Deus. O que Deus está querendo? Que você faça uma oração, buscando intimidade com Ele, que você possa marcar esse momento, como foi esse memorial. A oração envolve uma ação, Jacó, ele coloca a pedra ali, ele unge com óleo, ele derrama óleo ali naquela pedra, mas só que ele teve ali o privilégio de deixar marcado ali algo que marcou o início da sua história. A oração sem ação, ela muitas vezes, não adianta eu falar assim, Deus, venha, faça isso, mas eu não dou um passo. Deus pode agir sem eu dar um passo, é verdade. Mas Deus, a todo momento, Ele quer que nós possamos fazer a nossa parte. O saudoso pastor Avelino, ele sempre falava algo mais ou menos assim: nós devemos orar, entendendo que tudo depende de Deus, mas nós devemos agir como se tudo dependesse de nós. Você está aqui nessa noite e de repente você precisa tomar uma decisão. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, a principal mudança na sua vida foi consolidada através de uma oração, através de uma ação. Uma atitude impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, ela transforma a nossa história, queridos. É extraordinário. Então, quando eu lembro da experiência, quando nós compramos essa propriedade aqui, teve uma ação. Nós oramos sim, mas nós agimos. Era bazar, esse estacionamento aqui, bazar, tinha carro, tinha roupa, tinha tudo. Crianças das mais pequenas, vendendo brigadeiro, fazendo tudo. Nós como igreja temos sonhos. Dá uma olhadinha para a esquerda ali, ó.
Quem consegue, né? O pessoal de trás não vai conseguir. Aquele terreno ali é um sonho. Nós vamos precisar sonhar alto e dar passo de fé para adquirir aquele terreno. O ferro velho aqui da frente é um sonho. Nós precisamos ampliar as nossas tendas para que mais pessoas possam chegar aqui, cultuar a Deus, louvar a Deus, ter a vida transformada pelo Senhor. Nós precisamos orar como igreja, sim, e nós precisamos agir, dando passos de fé. Você está disposto a orar e agir na sua vida e junto com a sua igreja? Nós precisamos experimentar algo extraordinário. E muitas vezes o que Jacó fez ao levantar aquele memorial foi deixar um marco que faria ele lembrar daquele momento. E muitas vezes nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Como está lá em Lamentações. Quais as bênçãos de Deus que Deus já fez na sua vida? Eu, quando eu olho para trás, o passo de fé que nós demos na aquisição da nossa casa, queridos, eu estou pronto para dar um passo de fé maior. Não tenho dúvida, porque quando eu olho para trás, aquela experiência me dá esperança. E por isso que nós, como igreja, quando eu olho os desafios que nós temos pela frente, sonhando 2018, 2019, 2020, eu tenho certeza que essa igreja, se nós dermos um passo de fé, nós vamos estar juntos, avançando nos sonhos de Deus para nós, para a Igreja Batista do Bacaxeri. E quando nós vamos ali, eu queria destacar um ponto final. A oração que transforma também traz uma atitude de fidelidade e gratidão. Veja ali no versículo 22, o que Jacó fez? E de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. O que Jacó demonstra aqui? Uma atitude de fidelidade, de gratidão a Deus. E ele reproduziu aqui algo que ele aprendeu com seu avô. Abraão tinha entregue dízimo lá atrás. Lá em Gênesis 14, 20 tem o relato dessa entrega. A gratidão a Deus é essencial. Você tem orado com gratidão a Deus? Você tem orado com coração grato ao Senhor? Muitas pessoas só oram para pedir, mas quando é para agradecer a Deus, cai no esquecimento. Queridos, é aqui quando fala de dízimo é uma ordem do Senhor. E nesse contexto, Jacó reproduziu ali a atitude do avô e nos deixa um ensinamento. Lá em casa nós tivemos uma experiência muito marcante para mim. Lá as crianças têm a mesada deles. E nós fizemos uma viagem na metade do ano. E aí o pai Aí o pai adiantou alguns meses de mesada. Porque a viagem ia ter a oportunidade deles fazerem umas comprinhas. E aí o papai aumentou alguns meses de mesada. Então, tá bom, vou aumentar aqui. Só que deve ter antecipado os 2 meses ali. E passou os 2 meses. Só que venceu o 3º mês, eles não falaram nada, eu acabei esquecendo. Achei que estava compensando lá. Aí quando eu pergunto para a Fernanda, eu falei assim, puxa, ela falando do dízimo ali nos guardiões, eu falei assim, pois é, filha, nós temos que rever a questão da mesada, e como é que está o dízimo de vocês? Ela, pai, eu estou entregando normal. Eu falei, mas como é que você está entregando sem receber? Não, eu estou entregando com o dinheiro que eu já tenho aqui, porque eu sei que eu vou receber lá na frente, mas o dízimo eu estou entregando mesmo assim, mesmo antes de receber. Sabe, a atitude do coração dela trouxe uma alegria muito grande no meu coração, com relação à primeira fase que Deus revela, e se você é fiel aqui, Ele vai revelar a segunda. E sabe, tem um texto que fala sobre isso, que está lá em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você é fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ser fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Se Deus tem desafiado pequenas coisas, cumpra com fidelidade. Cumpra com alegria. Cumpra com gratidão. E Deus irá abençoar no muito. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos abençoa, certamente Deus honra. A fidelidade a Deus tem consequências extraordinárias. Eu posso escolher as minhas atitudes, mas nós não temos como escolher as consequências das minhas atitudes. Então, a minha atitude tem consequência. Se você decide ser fiel, se você decide caminhar com gratidão, eu quero dizer que Deus vai honrar a sua vida. E Deus vai transformar a sua história. Quando nós olhamos para toda essa história que nós conversamos aqui, fidelidade e gratidão é essencial
para você experimentar uma transformação de vida. Jacó começou muito mal, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele ora firmado nas promessas do Senhor. Ele ora firmado nas promessas. Ele ora e age. Ele constrói memorial. Ele marca aquele momento. E ele ora, ele age e ele experimenta a fidelidade e gratidão ao Senhor. E ele tem a história dele transformada. Nessa noite, de repente, você precisa tomar uma decisão ao lado do Senhor, diante do Senhor. Eu não quero saber quanto tempo você é membro de igreja. Ou, de repente, se você está aqui pela primeira vez, e é a primeira vez que você ouve falar de Deus e do Senhor Jesus. Eu quero dizer que todos nós podemos tomar uma decisão hoje, de assumir um compromisso com Deus, que vai transformar a nossa história, como transformou de Jacó. Ou assumir uma decisão hoje de renovar o nosso compromisso com Deus. Assumir uma decisão hoje de experimentar uma transformação, que não vai somente transformar a minha vida, mas vai transformar a vida da minha igreja. Porque Deus me colocou aqui para ser agente de transformação. Você crê que Deus te trouxe aqui, na Igreja Batista do Bacaxeri, para que você seja um agente de transformação? Amém? Amém? Jacó, o encontro com Deus transformou a sua vida. E de repente nessa noite, você terá um encontro com Deus, que vai transformar a sua vida. As decisões que tomares hoje, vai transformar o seu futuro. Pode fechar seus olhos? Não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu só quero dizer que, independente de como você chegou, eu quero dizer que hoje você pode tomar uma decisão em oração diante de Deus, que vai transformar a sua história. Uma oração que ela será feita firmada nas promessas de Deus. A palavra de Deus tem muitas promessas. A palavra de Deus diz que você é vencedor. A palavra de Deus diz que Ele tem sonhos extraordinários para a sua vida. A palavra de Deus diz que te criou de forma perfeita, única, de forma extraordinária. A palavra de Deus diz que Deus quer abençoar a sua vida, sua geração, seus filhos, seu casamento. A palavra de Deus tem tantas promessas. De repente você precisa colocar diante do Senhor, em oração, para que Deus olhe para você e cumpra as promessas que estão na palavra dEle. Você vai orar firmado nessas promessas. Você vai colocar e vai começar a agir. Porque também a oração envolve uma ação. De repente aquele casamento que está mal, eu vou chegar e vou ter uma conversa com meu cônjuge. Eu vou pedir perdão. E eu vou começar a experimentar uma nova história. De repente você é um adolescente, um jovem que está se rebelando contra seus pais. E de repente você vai chegar e vai pedir perdão para os seus pais. Vai restaurar esse relacionamento. E vai falar assim: agora eu vou servir o Senhor Deus de uma forma que agrade o coração dEle. Porque eu não quero ter as consequências que o mundo tem tido por aí. De repente você está aqui nessa noite. E de repente você precisa reavaliar a sua fidelidade e a sua gratidão ao Senhor. Você precisa assumir um compromisso de ser fiel. Porque ser fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Essa é uma das promessas de Deus. Eu quero dizer que você pode, firmado nessa promessa, tomar uma decisão nessa noite, de orar e colocar a sua vida diante de Deus, e ver a sua vida transformada, e ver a vida da nossa igreja transformada a partir da sua vida também, porque nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo, que nos reunimos aqui na Igreja Batista do Bacaxeri. E Deus tem sonhos extraordinários para a nossa igreja. E Deus conta com a sua participação. Deus conta com o seu compromisso. Deus conta com o seu compromisso de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Qual a decisão que você está tomando nessa noite? Se você está tomando uma decisão nessa noite, se coloca de joelhos onde você está. Nós vamos orar. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero colocar a sua vida diante do Pai. Se coloque de joelhos assumindo um compromisso. A partir de hoje, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero mudar essa área na minha vida. Eu quero tomar uma decisão nessa área. Eu quero poder sair daqui diferente do que cheguei. Porque como Jacó teve a vida transformada, eu quero ter minha vida transformada também. Se Deus está falando ao teu coração, se você está fazendo uma oração diante do Senhor, se coloque de joelhos aonde você está. Tome uma decisão ao lado do Senhor. Tome uma decisão em oração diante de Deus. Porque Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer poder impactar a sua história.
Jacó começou muito mal. Ele começou muito mal, mas ele tomou algumas decisões nesses encontros com Deus. O encontro lá em Peniel, o encontro dele ali em Betel, isso foram encontros restauradores. Sabe, queridos, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida e na sua história, mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa colocar a sua vida diante do Senhor. Se coloque de joelhos, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante do Senhor essas vidas que estão hoje decidindo experimentar transformação. Tantas áreas. Olhe para o seu coração. O que precisa ser mudado na sua história? Qual decisão precisa ser tomada nessa noite para que a sua vida seja completamente mudada? Fique de joelhos aonde você está. Nós vamos orar. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque quando olhamos a história da vida desse homem, nós conseguimos perceber claramente a mão do Senhor transformando a vida dele. A mão do Senhor transformando a partir do seu nome de Jacó para Israel. A sua vida sendo transformada através do poder do Senhor, ao gerar filhos, ao gerar líderes que lideraram o povo do Senhor ali. Quantas vitórias esse povo teve a partir da mão do Senhor e do cuidado do Senhor. Deus, louvado seja o Senhor, porque a palavra do Senhor deixa promessas para nós. A palavra do Senhor nos desafia a darmos passos de fé. A palavra do Senhor nos desafia a sermos fiéis, a andarmos com gratidão ao Senhor. Eu quero colocar os meus irmãos e irmãs que estão de joelhos, tomando uma decisão nessa noite, uma decisão de transformação, uma decisão que transformará a sua história. Que eles possam sair daqui com uma convicção, guardando esse dia como um dia de transformação. A oração que transforma, onde nós oramos diante do Senhor e nós conseguimos ver o agir e o mover do Senhor, agindo de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. Confirma, Senhor, no coração de cada irmão aqui, essa decisão que eles estão tomando nessa noite. Que eles possam caminhar olhando para o alto, confiando no Senhor, sendo grato ao Senhor, confiando nas suas promessas, agindo, dando passos de fé, para a honra e glória do Senhor. Abençoe a nossa igreja, renova os nossos sonhos, ó Deus, renova os nossos sonhos, que cada dia mais possamos sonhar os sonhos do Senhor para as nossas vidas e para a nossa igreja. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.